Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que ele... Boa tarde! Maio é o mês da trabalhadora e do trabalhador. E neste mês é preciso olhar para o campo com mais atenção e menos fantasia. Porque a comida que chega à mesa do povo não nasce nas propagandas do agronegócio, nem nos discursos prontos de quem transforma terra, água e alimento em mercadoria. Ela nasce do trabalho de agricultoras e agricultores familiares. Nasce das mãos que plantam, colhem, cuidam da terra, preservam sementes, vendem na feira e sustentam a economia dos municípios. Falar de agricultura familiar é falar de comida de verdade, agroecologia, soberania alimentar e enfrentamento às desigualdades históricas do campo. É perguntar, sem rodeio, quem realmente alimenta o Brasil? E nesse chão, as mulheres têm presença decisiva. A agricultora não apenas ajuda, ela trabalha, organiza, produz, mantém viva a cultura alimentar do nosso povo. Nesse cenário, a agricultora não pode continuar sendo tratada como presença auxiliar na produção rural. Reconhecê-la é assegurar direitos concretos: crédito, assistência técnica, políticas públicas e terra em seu próprio nome. Pois sem autonomia patrimonial não há cidadania plena, nem justiça social no campo. E para conversar sobre esse e outros assuntos, vamos entrevistar no programa de hoje Maria dos Rurais, diretora de Administração e Finanças do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de São Cristóvão. Se você quer se sustentar com boa informação, fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. Nesta sexta-feira, dia 8, professoras e professores de Aracaju e região metropolitana se reuniram em mais uma etapa do pré-congresso regional do Sintese. O pré-congresso de Aracaju e da região metropolitana foi realizado na Universidade Federal de Sergipe, no campus de São Cristóvão. Esse foi o segundo dos 8 encontros regionais que serão realizados em todo o estado como preparação para o 19º Congresso Estadual de Educação, organizado pelo Sintese. Participaram professoras e professores de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga da Ajuda, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. O debate foi mediado pelo professor da Universidade Federal de Sergipe, José Mário Aleluia, doutor em Educação. Durante o encontro, a categoria discutiu os desafios da educação pública, a organização da luta sindical e os caminhos para fortalecer a participação dos trabalhadores e trabalhadoras da educação no Congresso Estadual, que acontece entre os dias 27 e 29 de agosto. O Sintese promove o seu congresso, tem o objetivo de discutir as organizações de luta do sindicato, mas para nós, o debate da valorização, do silenciamento, dos ataques ao fazer pedagógico do professor, ele hoje é central e que precisa ser aprofundado durante tanto os pré-congressos quanto o congresso que acontecerá em agosto, que a gente possa aprofundar como o sindicato, enquanto organização coletiva, vai construir essa luta para enfrentar esses desafios que o magistério vivencia nas escolas públicas de todo o estado, seja ela da rede estadual ou das redes municipais. É um cenário muito grave, que ele se intensifica a partir das chamadas avaliações externas, como SAESE, SAEB, que tenta construir índice de suposta qualidade da educação e que tem o objetivo por trás de atacar o professor e desvalorizar o seu
fazer profissional, assim como desvalorizar a sua remuneração. É um cenário gravíssimo que o magistério vive em Sergipe, no Brasil, e que nós estamos aprofundando durante esse congresso. Participando aqui do nosso segundo pré-congresso, o professor Diego Lima, ele que ensina História aqui na cidade de São Cristóvão, na Escola Municipal Araceles. Professor, esse é um espaço importante de formação, é um encontro também com outros professores, né, que vêm daí de todos os municípios da região metropolitana e de Aracaju. Você fez uma fala lá dentro, a gente está falando sobre a importância de valorização dos professores e professoras e que também perpassa por trazer novos professores para a rede. Concurso público é fundamental, não é isso, professor? Não, com certeza, né? Que o professor, a educação de maneira geral, ela é um processo permanente, né? A nossa educação é algo que vai passar por gerações. E para isso a gente precisa ter o professor efetivo. E o professor efetivo, ele entra na rede através do concurso público. Então precisamos, se tem um número excessivo de professores contratados, a gente precisa cada vez mais buscar a valorização, e essa valorização não se dá apenas pelo pagamento do piso, que é muito importante, mas também que o professor possa pensar a educação em longo prazo. Participando aqui com a gente do nosso pré-congresso, a professora Luzinete, ela que é professora de História do Centro de Excelência José Carlos de Souza. Professora, esse espaço, como eu estava falando também com o professor Diego, que está aqui com a gente, é um espaço importante, né, de encontro de pares. Afinal, precisamos resistir. E para resistir, precisamos estar fortalecidos. E nada melhor do que uma formação para a gente pensar coletivamente em como sair de tudo isso que vem sendo colocado para o professor, que tem adoecido a categoria. Então, fala para a gente um pouquinho da força que esse tipo de espaço dá. A força é imensa, né? Porque hoje, por exemplo, nós tivemos essa fala do professor José Maria e assim, ele só trouxe verdades, né? Verdades que estão dentro dos nossos corações, de nossas mentes, que a gente passa todo dia, que é esse projeto neoliberal que está silenciando, que está controlando. E como é que o professor vai ter essa tomada de consciência? Ele está sentindo, mas muitas vezes ele não está tentando, não está conseguindo assimilar. E às vezes é nesse espaço coletivo, de diálogos, de trocas, de pessoas experientes, trazendo essas informações, né, de vários estudos, é que a gente pode compreender o que é que está acontecendo com a categoria. Mediando aqui o espaço do nosso segundo pré-congresso que reuniu professores e professoras de Aracaju e região metropolitana, o professor Zé Mário Aleluia, ele que é doutor em educação, professor aqui da Universidade Federal de Sergipe e que trouxe um debate muito rico que suscitou diversas discussões aqui durante toda a manhã. Professor, você escolheu aí uma frase para finalizar a sua fala que eu achei extremamente interessante. Vou pedir licença aqui para o pessoal de casa para ler, para a gente falar aqui direitinho como foi, para a gente fazer uma avaliação sobre essa frase. Você disse assim: valorizar o trabalhador da educação não é uma pauta corporativa, é a defesa final da própria democracia. Professor, por que escolher essa frase para debater a resistência às políticas educacionais que controlam, silenciam e desvalorizam? Esse que é o tema central do nosso pré-congresso e do nosso congresso. Perfeito. Primeiro eu queria agradecer a direção e todo o corpo diretivo do Sintese pelo convite, a todos os professores e professoras que estiveram aqui conosco hoje e que debateram sobre um tema tão importante. Eu finalizo com essa frase porque a educação pública, ou a educação de um modo geral, a sociedade democrática moderna, ela e a invenção da República e do Estado-nação sempre colocou e apresentou como os sistemas de ensino e o trabalho pedagógico, principalmente da escola pública, como fundamentais. O nosso Brasil, a 80%, 78,2% no último censo de 2025, são matrículas nas escolas públicas. Ou seja, 80% dos alunos matriculados na educação básica estão nas escolas públicas. A valorização do educador e a valorização da gestão democrática, da formação e da produção de uma escola democrática, perpassa pela qualidade dos seus professores e pelo respeito e dignidade que esses professores têm. Um professor adoecido ou uma professora, um professor em condições péssimas de trabalho tem muita dificuldade de realizar um trabalho e fazer uma mediação de qualidade. Então,
pensar em fortalecer as escolas públicas e valorizar os professores, sobretudo das instituições públicas da educação básica, é fundamental não só para a manutenção, como fortalecimento da democracia. Agora o TV Sintese recebe uma convidada que traz a força da terra e a experiência de quem ajuda a colocar comida de verdade na mesa do povo sergipano. Vamos conversar com Maria dos Rurais, diretora de Administração e Finanças do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais de São Cristóvão. Maria traz a experiência de quem conhece de perto a realidade do campo, a luta das agricultoras e agricultores familiares, os desafios da produção de alimentos e a necessidade de políticas públicas que valorizem quem trabalha na terra. Maria, seja muito bem-vinda ao TV Sintese. Muito obrigada pela oportunidade. Maria, no início do nosso programa, no nosso editorial, nós destacamos que a agricultura familiar é a verdadeira responsável pela soberania alimentar do Brasil. De que maneira a falta de políticas estruturantes e a concentração de terras aqui no nosso estado, em Sergipe, dificultam a vida do pequeno produtor rural e como o sindicato atua para mudar esse cenário? Então, realmente a agricultura familiar é quem bota a comida de verdade na mesa do homem e da mulher do campo e da cidade. Mas a desigualdade na distribuição das políticas públicas, a falta de estruturas, né, para que os agricultores familiares, o pequeno agricultor e principalmente aquele agricultor que não é assentado, que é o agricultor que trabalha com os seus próprios recursos, a falta de crédito, de assistência técnica, de estrutura para comercialização, para o armazenamento, entre outras coisas, dificulta muito, porque você não tem assistência técnica, você não tem como beneficiar o seu produto e você, quando é um agricultor, você tem dificuldade de você plantar e você mesmo comercializar a sua produção. E outra, quando você não tem um armazém para que você, beneficiando ou não o seu produto, você tenha como estocar, você é obrigado a vender o produto na hora que você tem, por falta de estrutura, né? Para poder guardar, armazenar e esperar um melhor preço da sua produção. Além da assistência técnica, além dos créditos que nem sempre chegam na ponta, isso tudo dificulta, além também da grande quantidade de terra na mão de poucos e muito pouca na mão de muitos. Então acaba inviabilizando, mas com resistência, com persistência e juntos, sindicatos e agricultores familiares, a gente se une e luta pela conquista. Maria, conta pra gente, pro pessoal de casa, você falou aqui uma coisa que eu acho que as pessoas não estão muitas vezes familiarizadas, né, com os termos vindos aí das atividades rurais, né? O pessoal da cidade está muito aí familiarizado, embora a gente saiba ali que todo dia se tem comida da nossa mesa, é o campo que planta. Conta pra gente qual a diferença entre um trabalhador rural assentado e um não assentado. O assentado, ele na maioria das vezes, junto com a organicidade, a sua organização no assentamento, suas lideranças, independente, Movimento Contágio ou MST, eles se organizam e vão em busca da terra. E quando eles já têm acesso à terra, já estão organizados com créditos para que eles possam se beneficiar, né? Já vem um projeto pronto, elaborado, com assistência técnica que não é a que desejamos, mínima, mas que já vai, diferente do agricultor, que é, vamos se dizer assim, individual. Ele é o homem, eu e a minha família. Nem sempre eu consigo acesso ao crédito, nem sempre eu acesso às políticas públicas, por quê? Como eu sou do campo, mas a minha área é muito pequena, eu não consigo sobreviver daquela área. Então eu preciso
ter um complemento. Então, o meu marido, às vezes, vende o dia fora, ele arranja um bico por 2, 3 dias na semana e vai trabalhar. E isso acaba, às vezes, impossibilitando que eu também consiga ter um financiamento. Porque a minha terra não é regularizada, a minha terra, na maioria das vezes, ainda está no nome do meu avô, do meu pai, entendeu? Eu sou herdeira. Então, nem sempre a terra é minha. Isso dificulta para que eu tenha acesso à terra. Já o trabalhador assentado, ele participa de uma seleção a qual ele é orientado e se enquadra para ter acesso às políticas que serão voltadas para aquele assentamento. Maria, falando nisso, você falou de uma coisa aí que é bastante interessante, essa questão de que o meu marido, às vezes, ele vai pagar ali o dia fora, né, para poder fomentar o sustento. Então, a mulher também, ela tem aí uma figura, um pilar, né, dentro da agricultura familiar, dentro da produção do campo. Porém, esse reconhecimento jurídico e financeiro demora ali para chegar para as mulheres. Então, qual que é a importância estratégica de colocar o título da posse da terra em nome das agricultoras para que seja garantida a autonomia e também a sucessão familiar? Porque a mulher, ela está ali, está na sua casa, na sua terra, plantando, cultivando, enquanto os homens estão fazendo outros serviços, e muitas vezes ela não tem, como você disse, nem a posse dessa terra, nem o reconhecimento financeiro que ela merece. Então, é importantíssimo que o título da terra venha em nome da mulher, para que ela tenha visibilidade, que ela tenha autonomia, que ela tenha a sua autoestima elevada, entre outras coisas. Mas não só isso, é um bom começo. Mas fora isso, a gente precisa, e é aí que o sindicato entra, na sensibilização, na orientação, no empoderamento, em rodas de conversa, em troca de saberes, em conto de histórias, entre diversas formas que o sindicato utiliza para que as mulheres participem, se empoderem e cada uma da sua forma, do seu jeito, possa dentro do seu lar tentar fazer uma convenção, uma reforma íntima de ambos, para que eles possam realmente partilhar desse direito. Porque uma coisa é o direito estar no nome da mulher, o título da terra está no nome dela, mas na maioria das vezes só está no papel, mas na prática ela não acessa, porque quem comanda é o marido. Então, o sindicato, como tem na maioria das vezes, todos os sindicatos, a coordenação de mulheres, secretaria de mulheres, a gente faz um trabalho de conscientização, de empoderamento, para que a mulher levante sua autoestima e se veja como parte do processo, como uma mulher que trabalha, que luta e que vence em todos os momentos, porque se a mulher não estiver à frente, o homem sozinho por si só não consegue ir adiante. Maria, muito obrigada pela entrevista, volte sempre. Eu agradeço a oportunidade a todos, ao Sintese. Obrigada, Maria. A conversa de hoje nos ajuda a enxergar o campo para além da paisagem. Ali existe trabalho, existe produção, existe memória, existe organização coletiva e existe uma luta permanente por reconhecimento. Quando uma agricultora tem acesso à terra, a crédito, assistência técnica, feira, documentação e respeito, não é apenas a vida dela que melhora. A comunidade inteira ganha, a alimentação melhora, a economia circula, a cultura se fortalece. O território respira com mais autonomia. O TV Sintese segue acompanhando essa luta, porque educação, trabalho, terra e alimento fazem parte da mesma conversa. A conversa sobre o tipo de sociedade que queremos construir. O programa de hoje fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. A quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda
uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.